Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no Salmo 53. Pense nele como um verdadeiro diagnóstico da condição humana e, ao mesmo tempo, uma revelação incrível da resposta de Deus para a gente. É um texto que nos chama para pensar sobre o que realmente sustenta a nossa vida e como isso afeta tudo ao nosso redor. Vamos lá? O Salmo já começa com tudo, sabe? Com uma afirmação que parece um toque no ombro para a gente acordar. Diz-me insensato no seu coração, não há Deus. Isso não é uma acusação para alguém distante, não. É um alerta que nos confronta e nos convida a fazer uma pergunta fundamental. Afinal, qual é o alicerce da nossa vida? E olha, é muito importante a gente entender o que o Salmo quer dizer com insensato. A palavra hebraica para isso é nabal. E ela não fala de falta de inteligência, não. Pelo contrário, ela aponta para uma tolice moral. É sobre aquela pessoa que, lá no centro de comando da vida, que é o coração, decide viver por conta própria, como se Deus não fosse importante. É um tipo de ateísmo prático, sabe? Uma escolha da vontade, muito mais do que uma conclusão da mente. Ok, com essa ideia de insensato na cabeça, o Salmo nos mostra o primeiro ato dessa história, a investigação de Deus. É como se Deus assumisse o papel de um avaliador, olhando lá do céu para entender qual é a real situação da humanidade. E aqui a gente vê que Deus não é um espectador passivo, de jeito nenhum. O texto diz que ele olha dos céus. É uma busca ativa, uma investigação mesmo. Ele está procurando por alguém que tenha entendimento, alguém que o busque de verdade, que viva de um jeito que faça sentido com a realidade de que ele existe e é soberano. Então, a pergunta que não quer calar é: o que essa investigação divina acaba revelando? Qual é o resultado dessa busca de Deus por alguém que o entenda e o procure? Bom, a resposta do Salmo é bem direta e, eu diria, impactante. E aqui está o veredito. É universal e é absoluto. Todos se desviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa conclusão é tão central, tão importante, que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 3, cita exatamente essas palavras para argumentar que toda a humanidade, sem nenhuma exceção, está debaixo do pecado e, por isso, precisa desesperadamente da graça de Deus. E o ponto crucial aqui é que essa condição espiritual não fica só no campo das ideias, né? Ela transborda, ela vaza para o mundo real e acaba gerando consequências práticas e sociais que são devastadoras. O Salmo nos mostra direitinho como isso acontece. A conexão aqui é direta e, para ser sincero, é bem assustadora. A causa espiritual, o fato de que não invocam a Deus, leva diretamente a uma consequência bem prática, a opressão. A imagem de devorar o meu povo como quem come pão é chocante. Dá a ideia de que a injustiça se tornou uma coisa banal, do dia a dia, feita sem nem pensar, como se fosse uma refeição qualquer. Quando Deus é ignorado, as pessoas, inevitavelmente, perdem o seu valor. Mas a história não acaba na opressão humana, ainda bem. A narrativa dá uma virada dramática. E a gente sai da corrupção do homem para ver a intervenção decisiva de Deus. O juízo divino aparece de um jeito inesperado e definitivo. A imagem aqui é de uma reviravolta completa e repentina. Aqueles que antes oprimiam com toda a confiança, agora são tomados por um grande pavor. Deus intervém de um jeito tão poderoso que chega a espalhar os ossos deles, que é um símbolo de derrota total e de vergonha. Aquele que rejeita a Deus, no fim, acaba sendo rejeitado por ele. Pode até parecer um pouco estranho conectar o juízo de Deus com o seu amor, mas essa frase do teólogo Miroslav Volf ajuda a gente a entender. O amor de verdade não fica indiferente diante da maldade. O amor se opõe com força à injustiça, à corrupção, à opressão. Sendo assim, a ira de Deus contra o mal não é o contrário do seu amor, mas na verdade uma expressão necessária dele. E depois de passar pelo diagnóstico, pelas consequências e pelo juízo, o Salmo não nos deixa no desespero. Diante de um quadro tão sombrio, ele termina com um clamor, apontando para a única fonte de esperança e restauração de verdade. Resumindo, essa é a jornada completa do Salmo 53. Ele nos leva do problema fundamental da humanidade até a única solução possível. Fica muito claro que a salvação precisa vir de fora, porque, como a gente viu lá no diagnóstico, não tem ninguém que por si só faça o bem. Esse clamor final, quem dera que de Sião viesse a salvação, é o reconhecimento de que a solução não está na gente. Sião, que era o lugar onde Deus habitava, simboliza a intervenção divina.
A esperança não é uma questão de se esforçar mais para melhorar, mas de uma ação de resgate que vem diretamente de Deus. E é aqui que a gente chega no ponto alto da história da redenção. Essa esperança tão antiga, esse clamor por uma salvação que viesse de Sião, encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus ao diagnóstico sombrio do Salmo 53. Ele é a salvação que veio de Deus para restaurar o seu povo e resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Vamos pensar em como Cristo é a resposta ponto a ponto. Quando Deus olhou dos céus, ele encontrou um homem, Jesus, que o buscou perfeitamente. Na cruz, aquilo que para o mundo parece loucura se revela como a sabedoria suprema de Deus para a nossa salvação. É Ele quem restaura a sorte do seu povo, e é Ele quem vai voltar como justo juiz para colocar um fim em toda maldade. Para a gente concluir, o Salmo 53 nos deixa com uma reflexão bem profunda. Em que áreas da nossa vida talvez essa atitude do insensato acaba aparecendo? Onde as decisões são tomadas lá no coração, sem consultar a Deus, vivendo na prática como se ele não existisse. Que esta análise nos inspire a alinhar cada vez mais cada pedacinho da nossa vida com a sabedoria que vem lá do alto.